Olá pessoal, eu sou o Rogério Ferreira e esse é o canal Agronomia Fácil. Aqui você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Nesta aula, nós falaremos sobre a classificação de herbicidas. Para você ser notificado toda vez que a gente incluir uma nova aula, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal. Assim, o YouTube irá te avisar toda vez que um novo material for carregado. Também, a sua opinião é muito importante para nós. Então eu peço, por favor, que vocês comentem as nossas aulas. Dessa forma, a gente vai saber se nosso conteúdo está de acordo com o público do nosso canal. Também, para nós, é muito importante a divulgação do nosso trabalho. Então eu pediria que vocês compartilhem os nossos vídeos, curtam, comentem, divulguem, ajude-nos a divulgar o trabalho. E isso é muito simples para vocês. Basta vocês clicarem aí no botãozinho compartilhar, que aparece aí no vídeo. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, a classificação dos herbicidas é feita com base em alguns parâmetros. Primeiramente, nós temos a questão da seletividade. Um herbicida ele pode ser seletivo ou não seletivo. Um outro aspecto referente à classificação é a época de aplicação. Pensando na planta cultivada, ele pode ser aplicado em pré-plantio ou pós-plantio da planta cultivada. Também tem o fator translocação. E nesse fator, o herbicida pode ter duas classificações, como sendo de contato ou sistêmico. Também existe a classificação referente ao mecanismo de ação, que nada mais é do que o distúrbio que causa a morte da planta. E tem também a classificação com relação à época de ação nas plantas daninhas. Pode ser, por exemplo, um herbicida para ser usado em pré-emergência das plantas daninhas, ou até mesmo um herbicida que tem ação foliar nas plantas daninhas para ser usado em pós-emergência. Então a classificação contempla todos esses 5 fatores. Então sempre que a gente precisar entender qual é a classificação de herbicida, a gente precisa observar esses 5 parâmetros aí. Nos slides seguintes nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores. Aqui nós temos o exemplo da bula de um produto. Pegamos aqui aleatoriamente um produto Primesta Gold. E aqui eu separei alguns trechos da bula onde são mostradas essas informações. Como nós podemos ver na figura do lado esquerdo, então diz que é um herbicida de ação não sistêmica, né? Fala aqui o grupo químico, os ingredientes ativos desse produto. No print da direita nós podemos ver que fala que é um herbicida seletivo, indicado para o controle pré-emergente e pós-emergente precoce das plantas infestantes na cultura do milho. Então, essas informações elas estão na bula dos produtos, devem estar na bula dos produtos. Seletividade. Conforme já comentamos, o herbicida ele pode ser seletivo ou não seletivo. O herbicida seletivo, ele significa que ele é tolerado por algumas espécies ou variedade. Ou seja, você pode aplicar, seguindo as recomendações técnicas, que esse produto ele não vai causar dano aí à planta cultivada. Essa tolerância ela é relativa. Ela depende, obviamente, da dose, depende do estágio da planta cultivada, depende do fator clima, solo, enfim, não é tolerado de qualquer forma. Ele depende aí de alguns fatores que precisam ser observados. Um detalhe importante é a questão varietal. Mesmo dentro de uma mesma espécie, pode ser que algumas variedades dentro dessa espécie não sejam tolerantes ao produto.
nós trouxemos aqui como exemplo de produtos seletivos o herbicida 2,4-D na cana, a atrazina na cultura do milho e o herbicida imazetapir na cultura da soja. Um exemplo de um produto que ele é tolerado pelo milho, mas algumas variedades dentro dessa espécie é o nicosulfuron, que algumas variedades dentro dessa espécie elas são sensíveis a esse produto. E um herbicida não seletivo é aquele que atua indiscriminadamente, ou seja, mata tanto a planta cultivada quanto as plantas daninhas. E como, por exemplo, nós temos os herbicidas diquat, paraquat e glifosato. Uma observação que a tecnologia, né, a biotecnologia pode tornar uma espécie tolerante aí a um herbicida, como exemplo, a soja tolerante ao herbicida glifosato. Com relação à época de aplicação, falando da planta cultivada, então nós temos esses herbicidas para serem utilizados em pré-plantio. Produtos são muito voláteis ou com baixa solubilidade em água e por isso é recomendado que esses produtos eles sejam aplicados em pré-plantio. Também tem esses casos de herbicidas não seletivos, então para que ele não venha entrar em contato com a planta cultivada, ele precisa ser aplicado no pré-plantio dessa planta. E também tem os herbicidas que, além de ser aplicado em pré-plantio, existe a necessidade de incorporar o produto ao solo, que esses produtos são chamados de produtos pré-plantio incorporado. Nós temos também os herbicidas que podem ser aplicados pós-plantio, ou seja, eles são seletivos às plantas cultivadas, desde que respeitadas as recomendações técnicas, eles não vão causar dano aí à planta cultivada e vão agir somente sobre as plantas daninhas. Com relação à época de ação nas plantas daninhas, nós temos aqui os produtos que atuam na pré-emergência, ou seja, na ação na germinação ou na brotação dessas plantas daninhas, e por isso eles precisam ser aplicados ao solo. Então, quando inicia-se o crescimento da planta daninha, logo ela se depara com o produto no solo e a planta ela não consegue ali realizar o seu metabolismo adequadamente e vem a morrer. E tem os produtos para serem aplicados em pós-emergência das plantas daninhas. Esses produtos são aqueles que são absorvidos pelas folhas. Com relação à translocação, nós temos os produtos de contato, ou seja, são produtos que atuam próximo ao local de contato ou de penetração da planta. Nós temos aqui como exemplo o herbicida paraquat. E o produto sistêmico é aquele que movimenta-se dentro da planta. E esse movimento pode ser via xilema ou floema, ou até mesmo ambos. Nós temos como, por exemplo, o glifosato, que tem essa característica. Mecanismo de ação é a primeira lesão bioquímica que causa o dano e, consequentemente, a morte da planta. E o produto ele pode causar mais de uma lesão, mas o que caracteriza é a primeira lesão bioquímica causada. E aí existe às vezes, algumas pessoas confundem ou misturam os conceitos, que modo de ação, que nada mais é do que a sequência completa de reações, ou seja, desde o contato até a ação final do produto. Então, reforçando, mecanismo de ação é a primeira lesão bioquímica e o modo de ação é a sequência completa de reações. Existem vários mecanismos de ação disponíveis no mercado. Essa tabela da Embrapa traz os principais mecanismos de ação disponíveis. Nós podemos ver que nós temos 9 grandes grupos, sendo que dentro desses grupos, em alguns casos, existem algumas subdivisões. Então, por exemplo, nós temos os inibidores de ACCase,
os inibidores da produção de caroteno, os herbicidas que atuam no processo de fotossíntese, ou seja, no fotossistema, inibidores de protóx, herbicidas ligados a acetolactato sintase, divisão celular, os mimetizadores de alcina e os glutamina. Esses grupos, esses nomes às vezes eles podem parecer difíceis, então para isso essa tabela da Embrapa ela pode ser muito útil. É importante as pessoas que estudam essa área, pessoas que estão começando na profissão, ter esse documento facilmente. Você pode obter ele no site da Embrapa, então é uma fonte de consulta muito eficiente. Então, além do nome do grupo, existem essas letras que servem como identificação dos grupos e subgrupos, né? Então, em cima nós temos ali o nome dos grupos, dos mecanismos de ação, e embaixo nós temos as letras, que também constam na bula. Conforme nós vemos aqui nesse slide, o mesmo produto que nós pegamos como exemplo, o produto Primesta Gold. Então, esse produto ele é composto de 2 ingredientes ativos e cada um de um grupo. O grupo C1, que no caso atua ali no fotossistema 2, e o grupo K3, que atua na divisão celular, especificamente da parte aérea. Então essa informação facilita muito para o técnico ele entender, olhando na bula, a qual grupo o herbicida pertence. Por isso a importância de ter esse documento. É claro que na medida do tempo isso vai se tornando automático, mas até que a pessoa decore esses códigos, esses nomes, essa tabela ela pode ajudar bastante aí quem está no campo. Uma outra plataforma, ferramenta que pode nos ajudar bastante a obter informações de defensivos agrícolas é a plataforma Agrofit. Ela é uma plataforma do Ministério da Agricultura, ela é aberta, ou seja, de acesso de todos, não paga, é bem simples e prático de ser utilizado. Qualquer um pode buscar pelo Google aí, é só digitar lá Agrofit que já vai aparecer o endereço do site do Ministério da Agricultura. Então, quando a gente precisa buscar informação de algum produto, um dos passos possíveis seria clicar nesse botão Produtos Formulados, e o que vai te remeter uma próxima página onde você deve informar o nome ou parte do nome do produto que você está procurando. Neste caso, vamos usar o exemplo do nosso produto dos slides anteriores. Então vamos digitar ali o primeiro nome do produto e depois clicar no botão consultar. Automaticamente já é mostrado todas as ocorrências com esse nome. Nesse caso, somente um produto com um nome parecido com esse. Ao clicar nesse link desse produto, é aberta uma nova página onde nós podemos encontrar todas as informações relacionadas a esse produto. Nesse caso, nós podemos obter ali o certificado, o rótulo e a bula, que é uma das informações que é obrigatório acompanhar o produto durante o transporte, na comercialização, mas caso seja necessário, a gente também consegue pegar esse documento através desse endereço. Então, clicando no link da bula, então automaticamente é feito o download da bula do produto na tela do usuário. E aí nós podemos ver todas as informações. Esse print é apenas parte da bula, é um documento bem extenso, onde contém todas as informações, tanto de segurança como de recomendação do produto. Então é um documento bastante instrutivo, bastante útil para quem trabalha com defensivos agrícolas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa aula, né, onde nós vimos aí como nós fazemos a classificação dos herbicidas. Na sequência, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos grupos aí de mecanismos de ação. Isso é muito importante, nós entendermos como é que cada um age. E espero vocês nas próximas aulas. De novo, pedimos que vocês
ajude-nos aí divulgando, né, o nosso conteúdo, e isso pode ser feito apenas compartilhando esses vídeos com os seus contatos nas redes sociais aí. E também para ajudar a promover o nosso canal, é importante que vocês curtam aí e comentem os nossos vídeos. Pode dar sugestão, críticas, são bem-vindas, tá? Isso aqui é feito para vocês, então estamos aí abertos a sugestões, comentários, críticas, enfim, tudo aquilo que puder contribuir com o nosso canal. Muito obrigado a todos.